Olá! Hoje, novamente, vamos retomar estudos bíblicos depois de vários encontros temáticos. Nós queremos, então, de novo, estudar a palavra na Bíblia. E eu escolhi o texto, a carta de Paulo a Tito. Paulo escreve a Tito, que é um não-judeu. Tito e Timóteo são seus ajudantes, seus pastores. E ele, ao sair da prisão, ele resolve investir nas comunidades que estavam dispersas, que estavam iniciando. Nós estamos pensando no contexto das primeiras comunidades cristãs. Então, Paulo, ele se entende alguém que atende a um chamado de Deus, uma vocação, e a prisão apenas lapidou e fortaleceu e animou. E esta carta que nós lemos hoje, ela é uma carta que sugere uma organização, que sugere o crescimento da comunidade na fé e numericamente, mas aposta nas pessoas que estão à frente, nos presbíteros. Então, uma palavra muito importante para todas as lideranças da comunidade, de como elas devem portar-se, né? Então, Paulo, ele tem palavras muito amorosas, palavras de orientação e palavras que hoje, muitas vezes, são mal interpretadas, porque elas são palavras de organização, de ordenança, de como viver e de como proceder. Porque a mensagem é maior do que tudo isso. Ela fala da esperança para a vida eterna, para um reino que não é deste mundo. Ela fala no poder da ressurreição, mas um poder de ressurreição que ajuda a vencer as angústias, as dores, as doenças e a guerra naquele contexto e também hoje. Se pensamos, nós também vivemos num contexto de desesperança, num contexto assustador muitas vezes, quando pensamos que a pandemia passa a ter um controle maior, porque estamos respondendo bastante bem às vacinas, apesar de serem insuficientes, mas vem uma nova variante que nos assusta, que nos deixa inseguros. Para esses tempos angustiantes, Deus tem uma palavra para nós. E o apóstolo Paulo fala também para Tito, que também vivia num contexto de inseguranças, num contexto de medo. Então, é uma palavra bonita, uma palavra significativa. Nós nos assustamos um pouco quando esta palavra fala para os relacionamentos mais íntimos e como eles devem ser. E às vezes os interpretamos mal, porque Paulo escreve nesta carta que todas as pessoas devem ser exemplo ao mundo e entre si e como comunidade. Nós somos exemplo ao outro dentro da família e da comunidade e nós somos também exemplo ao mundo. Então ele fala para as pessoas como elas devem proceder, que não deve haver calúnias e fofocas. Ele fala para o contexto das mulheres, também porque mulheres se reúnem mais, porque mulheres se apoiam, mas muitas vezes também são instrumentos de calúnia, são instrumentos de desunião e de fofoca. Ele não deixa de falar para todas as pessoas, mas fala para quem mais se reúne e muitas vezes deixa ser instrumento do mal e não do bem. Então ele diz que deve ter moderação, ele fala para as mulheres idosas também terem moderação, terem prudência, talvez para não querer que tudo seja como elas hoje entendem, porque elas também no passado foram jovens, elas também tiveram que aprender. Então ter prudência e moderação no ensino às mulheres mais jovens é porque todos nós também aprendemos e quando aprendemos não fazemos tudo certo. Quando ensinamos as novas gerações, devemos nos lembrar disso e devemos ser prudentes. Então ele fala para as mulheres, ele fala também para os homens, que eles devem também serem prudentes, serem amorosos, serem cuidadores. E eu quero ler então para vocês exatamente sob o título A Doutrina Verdadeira, mas os títulos na Bíblia são posteriores e têm caráter organizacional. Mas às vezes eles também nos ajudam. No capítulo 2, os versículos 2, 3 e 4 que dizem:
Ensinem os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes, firmes na fé, no amor e na perseverança. Aqui é para ser firme. A gente tem que saber aonde ser firme. Aconselhe as mulheres mais idosas a viver como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho. Nem muito, mas pode tomar ocasionalmente. Não pode viver embriagado, perde todo o respeito. Que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, a serem prudentes, puras, boas donas de casa, obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes, como devem ser, em tudo um bom exemplo e boa conduta, sincero e sério quando deve ser ensinado. Então a palavra, ela não é de submissão, ela é de correlação, de respeito mútuo, de mulheres para com mulheres, de mulheres para com os homens, de homens para com as mulheres, e que todos sejam exemplo na sociedade em que vivem. Essas pequenas comunidades cristãs que passam a ser vistas, observadas, e ainda hoje nós somos vistos, observados e cobrados. E nas redes sociais nós muitas vezes nos envergonhamos como o evangelho é usado para defender interesses espúrios, políticos, às vezes que não tem nada a ver com a causa do evangelho. Esconder-se atrás do evangelho para falar coisas que não têm nada a ver. Somos hoje ainda observados. O evangelho mais pregado no mundo é o comportamento dos cristãos. Depois é a palavra bíblica. O mais importante é a palavra bíblica, mas eu estou falando daquilo que é mais observado, daquilo que é mais visto. Então, o evangelho mais pregado é o comportamento dos cristãos. E hoje, infelizmente, muito nas redes sociais. Uma evidência enorme. Então, nós temos que ter muitos critérios. Nós temos que nos voltar ao evangelho para ver aquilo que é adequado, aquilo que edifica, aquilo que é verdadeiramente o evangelho. Que Deus nos ajude, que Ele nos oriente e que, assim como Paulo considera Tito seu filho na fé e por isso o orienta. Essa não é uma carta necessariamente à comunidade, ela é uma carta ao guia Tito, ao pastor Tito. E este, como ele deve, então, ensinar e orientar. E Paulo diz, a tua fé é a minha fé. Paulo tem uma função distinta de Tito e Tito uma função distinta em relação à comunidade. Mas a fé é a mesma. A salvação que ansiamos é a mesma. A fé na ressurreição é a mesma de Paulo, de Tito e também a nossa hoje. Que sejamos exemplo, que a nossa vida seja uma pregação e que o Evangelho fale através de nós. Que Deus nos ajude, que Ele nos oriente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.